Vamos lá. Quem vai mediar esse segundo painel, então, agora vai ser a Patrícia Helena Marta Martins. A Patrícia, ela é membro do nosso comitê também de relação de consumo, bastante atuante. Vamos chamar novamente as autoridades que compuseram o primeiro painel para que tomem assento para o debate agora com o setor privado. Chamo, então, o Leonardo Marques, que é o coordenador-geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas da Senacom. Daniel Tavares, que é o coordenador-geral de Segurança Viária do Denatran. Liliane Alves Fernandes, que é da Coordenação de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Alimentos da Anvisa. E chamando agora para compor a mesa, Henrique Mendes Araújo, gerente jurídico da Ripple. Eduardo Vasconcelos, da Volkswagen, Eduardo Vasconcelos, diretor da Ripple. Vanessa Franco, da Associação, diretora da Associação Brasileira de Indústrias de Alimento, a BIA. E Tatiane Garcia, que é a diretora jurídica da Interfarma. Em nome do nosso instituto, em nome do nosso grupo de trabalho, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem aceitado estar aqui conosco, participar desse importante debate. Nessa primeira parte, a gente pôde ouvir um pouquinho as exposições das autoridades, e agora a gente vai enfrentar e abordar aí os temas mais sensíveis e polêmicos com relação ao assunto. Patrícia, fica à vontade. Muito obrigada. Muito bom dia. Muito bom dia. Pega o meu aqui, ó. Muito bom dia a todas e a todos. Como a Thaís acabou de dizer, vamos dar seguimento, então, ao nosso seminário de hoje. Este segundo painel, acho que representa um momento muito importante, muito esperado por todos nós, que é a possibilidade do debate, dos questionamentos, das proposições, entre representantes das indústrias e as autoridades. Acho que a oportunidade do diálogo é sempre bem-vinda, mostra o amadurecimento, mostra a postura positiva que governo e empresariado sério, como todos os representantes aqui das empresas, caminham juntos, em benefício, essencialmente, do consumidor, que é o núcleo aqui do nosso estudo, da nossa preocupação. As normas são recentes. A portaria 618 vige desde 1º de julho, agora de 2019. A portaria conjunta Ministério da Justiça e Denatran vige desde 1º de outubro, portanto, bastante recente também, e é por isso que a gente, ainda nesta fase de transição, possui muitas dúvidas, possui muitos questionamentos, e a gente vai aproveitar esse momento para fazer justamente essas perguntas. Eu digo que a nova regulamentação ela tem 3 eixos temáticos importantes, inclusive para fins didáticos, para fins de uma leitura mais orientada. Eu, pessoalmente, divido o exame das normas, especialmente da portaria 618, numa primeira fase, que é a fase inicial, do comunicado da campanha de chamamento às autoridades. Uma grande novidade agora nessa fase inicial, que é a possibilidade e o dever, na verdade, de se comunicar uma fase de investigação ao Ministério da Justiça, à Senacom. Num segundo momento, há um eixo temático importante em relação a aviso de risco, plano de mídia. O Leonardo trouxe aqui as importantes mudanças da regulamentação a esse respeito, no espírito sempre de modernizar o comunicado e a interação com o mercado de consumo. E, por fim, um último eixo temático que sofreu alterações importantes também, que é a questão dos relatórios de acompanhamento e do encerramento das campanhas de recall. Então, acho que, por uma questão mais didática e mais lógica, a gente pode começar essa nossa reflexão desta maneira, seguindo, talvez, essa lógica, e, por isso, passo a palavra
para o Eduardo, para que possa apresentar suas reflexões, suas considerações a esse respeito dessa nova norma, especialmente das grandes novidades trazidas pela regulamentação. Obrigado, Patrícia. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao IBRAC, esse think tank, talvez um dos mais relevantes e expressivos no Brasil, pelo menos no campo jurídico, pelo convite. Agradecer à Lúcia também pela gentileza e a honra que ela me concedeu de convidar para participar desse painel tão importante aqui hoje com vocês. E agradecer principalmente às autoridades que estão presentes aqui. Isso mostra, como a Patrícia bem comentou, um amadurecimento muito grande dessa relação entre o setor produtivo e o poder público. O diálogo é a única saída, o diálogo é a única receita para que a gente avance, para que a gente evolua. A nossa regulamentação ela carecia, de fato, de uma revisão. Acho que o Leonardo e o Daniel tiveram a oportunidade de mostrar aqui pontos importantes, avanços muito importantes. Eu estou representando hoje uma indústria da linha branca. Para quem não sabe, a Whirlpool é proprietária das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid aqui no Brasil, mas eu trabalhei por 12 anos na indústria automotiva, então recall era um tema que eu ainda tenho cabelo porque a minha genética é muito boa. Acho que se fosse por isso já não teria mais. E vejo realmente avanços muito importantes e uma regulamentação que parte olhando para o futuro, não olhando para problemas do passado e do presente, mas já prevendo o que vai acontecer com a nossa indústria, com o nosso mercado nos próximos anos, numa velocidade cada vez mais rápida e realmente exponencial. Então, eu cumprimento as autoridades aqui presentes e parabenizo por essa iniciativa de promover essa grande revisão aí na regulamentação, em particular aí nesse ponto do plano de mídia. Os dados do Denatran mostram 40% de atendimento, é um índice muito baixo. Alguma coisa estava errada, né? E a gente poderia continuar impondo a responsabilidade ao fornecedor, que é o que acontecia, né? E aqui eu me lembro de uma história, quando eu era ainda estudante de Direito, comprei um carro usado, claro, baratinho, e, de repente, apareceu um impedimento nesse carro. Eu fui lá discutir com o delegado do Detran, e ele falou, não, aqui teve uma fraude nos boletos, isso não é da época da maioria aqui, a autenticação mecânica do boleto teve uma fraude, e a gente capturou isso. Eu falei, pois é, mas fui eu que fiz a fraude? Não, isso aqui foi de 5 anos atrás e tal. Eu falei, então, vocês sabem quem era o responsável? Nós sabemos, mas o Estado nunca perde, doutor. Então, em outras palavras, isso é problema seu. Então, acho que até então essa discussão ela estava muito nesse campo. O problema é de quem produz. Você colocou o produto no mercado, esse produto expôs o consumidor a risco, a saúde e a segurança, então você resolva. E não é essa a abordagem que a gente vê nessa nova regulamentação, né? O Denatran ele entra, o veículo automotor talvez seja um dos únicos exemplos que a gente tem a rastreabilidade efetiva do produto na ponta, e até então a gente não tinha essa participação tão efetiva. Acho que isso é um grande avanço. E o plano de mídia da mesma forma, né? A gente usando meios mais modernos para promover a comunicação com o nosso consumidor, muito mais efetiva até do que a mídia, que, aliás, está morrendo, né? Televisão aberta, jornal impresso, revista impressa, isso está acabando. Então, realmente fundamental essa revisão. Mas, voltando aqui para o primeiro eixo que a Patrícia propôs, que é uma grande novidade que veio na Portaria 618, que é essa comunicação da investigação. Esse talvez tenha sido um dos pontos que gerou e tem gerado ainda muita discussão no meio empresarial e nas empresas que produzem. Por quê? O sistema de análise de qualidade das empresas, e aqui eu falo em nome de uma empresa multinacional e que cada vez mais trabalha com plataformas globais, então você tem um produto vendido no Brasil, mas esse produto ele não é desenvolvido aqui, ou ele é desenvolvido aqui para o Brasil e para outras regiões, outros países. Então, há uma integração muito grande entre os times que atuam tanto na pesquisa, no desenvolvimento desses produtos, quanto, lá na frente, na análise de qualidade. Isso acontece de uma forma muito dinâmica.
E aí, esse processo ele não é estruturado pensando num recall. O recall é a falha, o vício, o defeito, ele é a não conformidade, algo que está fora do que se prevê. Ninguém, aliás, produz pensando que vai ter falha, mas ela ocorre. Shit happens, né? Usando aí acontece, e você tem que ter um sistema para capturar isso. E as empresas trabalham nesse sentido. E muitas vezes são comunicados fenômenos, eventos no campo que não são tratados de antemão como potencial risco ou como algo, ou como uma falha sistêmica que enseje, de fato, uma campanha, né, um recall. Isso não acontece na prática. O que a gente percebe nas investigações é que você vai juntando eventos que acontecem de forma pontual, começa a investigar, começa a avaliar, e, num dado momento, você percebe, de fato, que tem e aí tem... Eu não sou engenheiro, não vou falar que bobagem, mas você tem, inclusive, metodologias que estabelecem critérios para que você identifique se, de fato, há um número de eventos que justifique uma campanha. Né? E a grande dúvida que vem é, nesse processo, como eu disse aqui, não é estruturado, ele não nasce com a ideia de se fazer uma campanha, como é que a empresa se porta no que diz respeito ao artigo 2º da Portaria 618? Como é que, se ela for extremamente conservadora, ela vai, com o perdão da expressão, entulhar a mesa do Leonardo lá no Senacom, com comunicações de toda e qualquer análise de vício em campo que ela receber, porque ela está sendo conservadora e ela não quer correr o risco de descumprir a legislação. Agora, qual é esse momento em que ela percebe que, de fato, e salvo engano na redação lá do artigo 2º, que potencialmente a possibilidade de ter colocado no mercado um produto que pode significar risco à segurança e à saúde do consumidor. Quando esse momento acontece, quando, então, é necessário fazer essa comunicação. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Ontem foi divulgado o relatório Doing Business do Banco Mundial. Eu convido todos a fazer a leitura. Nós, Brasil, caímos 15 posições nesse ranking. Nós estamos na 124ª posição. Atrás da gente está o Paraguai e a Argentina. Não sei se são boas referências. E esse ambiente que a gente cria de insegurança é que, infelizmente, ajuda a ter essa percepção do investidor estrangeiro em relação ao ambiente de negócio no Brasil. Eu sei que não é essa a intenção do legislador, e, nesse caso, da autoridade, ao definir esses critérios. Eu sei que aqui foi feita uma pesquisa grande de legislação estrangeira, a gente buscou referências internacionais, mas tem pontos que precisam ser avaliados, porque eles trazem insegurança, trazem instabilidade, e isso não é bom para os negócios, mas não é bom principalmente para o país, um país que precisa voltar a crescer, precisa voltar a gerar emprego. Então, acho que é um ponto muito relevante, eu queria colocar aqui para a análise das autoridades. Leonardo, gostaria de comentar suas considerações, por favor? Alô? Bom, Eduardo, agradeço ao seu questionamento e entendo as suas preocupações. Acredito que deve ser a preocupação de muitos dos que estão presentes. Eu queria dizer que antes deste evento, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Anfávia, onde esse assunto também foi muito debatido. Conheço aqui algumas caras que fizeram algumas perguntas bem incisivas a respeito do ponto, mas vamos lá. Bom, primeiro ponto. Já respondendo ao teu questionamento, a nossa ideia não é travar, não é também deixar o fornecedor ocupado essencialmente em nos notificar de qualquer notícia que tenha entrado pelo saque da empresa ou por algum canal de ouvidoria com o seu cliente, com o seu consumidor. De jeito nenhum. Nós nem temos capacidade para absorver esse tipo de trabalho.
Esse questionamento já foi colocado, inclusive, num Q&A que nós já subimos para o site. Eu compartilhei esse Q&A com a Vanessa. Peço, se possível, que ela compartilhe com o IBRAC e repasse a todos. Esse Q&A ele vai sendo permanentemente atualizado com os questionamentos que vocês forem apresentando. A Vanessa apresentou alguns que eu vou subir também. Aqueles que ainda não estejam colocados nessas perguntas e respostas, eu vou subir para lá. Mas qual é a ideia aqui? O que nós queremos? O que o artigo 2º... O que se pede com o artigo 2º? É quando houver identificação de um padrão. A gente sabe que existe uma miríade de acontecimentos, que eu boto assim, de fatos caóticos, que não são ordenados, que a princípio podem ser tratados como isolados. Cada empresa sabe o seu nível, vai no seu nível de compliance esperado, investigar cada um deles internamente, para saber onde é que deve ser, o que realmente pode ter um impacto à coletividade de consumidores. Qual é a ideia aqui? A gente sabe que na nossa forma de produção industrial a gente tem produção em massa. Então, o que a gente quer saber? É se aquele evento que está sendo investigado já há indícios razoáveis de que, nesse caso, pode ter tido repercussão massiva daquele defeito, com uma possibilidade concreta de haver impacto a risco à saúde do consumidor de forma generalizada. Eu vou trabalhar com 2 exemplos aqui, eu não vou citar alguns nomes, mas talvez alguns dos presentes se citem até identificados com os casos que eu irei tratar. Foi apresentado um exemplo uma vez de um determinado veículo em que um consumidor numa determinada cidade do Brasil começou a reclamar da sua pintura corroer antes, inclusive, de vencida a garantia do veículo. O fornecedor vai lá, começa a investiga os hábitos de consumo do consumidor. Ele descobre que, na verdade, toda vez que ele abasteceu em um determinado local, ganhava lavagem de graça, só que a lavagem era feita com água do mar. Ok. Eu preciso saber disso? A Senacom precisa saber disso? Não. Isso é um fato isolado. Investigar que, a princípio, em tese, existe o risco de haver um defeito? Sim, mas eu tenho evidências suficientes para que eu consiga trabalhar com a ideia sustentada de que aquilo é um padrão? Não. Eu tive um outro caso que, por uma alteração, botar assim, milimétrica em um determinado maquinário da fabricação do produto, houve a possibilidade de que aquilo atingiu sem número de produtos na verificação de conformidade do fabricante. Percebeu que uma quantidade significativa de produtos foram atingidos por aquele processo. No entanto, se concluiu que não houve risco ao consumidor. Inclusive, não houve apresentação de campanha de recall e eu mesmo dei um despacho dizendo, olha, não havendo, arquive-se. Não havendo evidência pela campanha de recall, arquive-se o caso. O que aconteceu? Depois de um determinado nível de investigação interna, a gente chega no checkpoint que diz, olha, parece que é algo generalizado. Eu já estou trabalhando, já está descartada a ideia de que, se houver algum risco, esse risco é meramente individualizado. Vamos colocar assim, eu não tenho mais um ponto isolado. Eu vou no plano cartesiano, eu tenho uma série de pontos em que eu consigo trabalhar ali com um determinado padrão que pode ser formado. Então, não é qualquer caso que nos interessa. Nós o que queremos falar é quando a gente já começa a trabalhar com a ideia de coletividade. Eu tenho um padrão matemático para isso? Infelizmente, não. Mas, do mesmo jeito que não existe essa precisão, nós também não queremos que a empresa se sinta assodada, o fornecedor se sinta assodado para ficar com medo da Senacom atuar de alguma forma, vamos colocar assim, muito agressiva, de jeito nenhum. A gente sabe que, justamente pelo nível de dificuldade de você estabelecer o padrão, nós esperamos que o fornecedor tenha vamos colocar assim, um bom senso quando lida com esse tipo de situação. Tá? De qualquer forma, bem claro, a ideia é, quando você já perceber que ali nós estamos para além de uma situação meramente individualizada, já temos evidências, a princípio, que não são relacionadas, de casos que não são relacionados uns com os outros, que apontam no mesmo sentido, e podemos ter a formação de um padrão nesse caso.
Mas, de jeito nenhum, nós não queremos transformar a empresa simplesmente num mero investigador dos próprios riscos para chegar a cenar com o tempo inteiro, nos entulhando o tempo inteiro, como o próprio Eduardo coloca, nós não queremos isso, com papéis dizendo, estamos investigando o risco tal. A gente sabe que, no limite, isso inviabiliza o trabalho de qualquer pessoa, a gente sabe que isso se transforma em custo Brasil. Tá? Então, são com essas palavras que eu queria endereçar o questionamento que o Eduardo faz. Muito obrigada, Leonardo. Acho que essas suas considerações são muito importantes e esclarecem diversos questionamentos aqui de todos presentes, realmente. Vou passar a palavra para o Henrique, gerente jurídico da Volkswagen. O setor automobilístico é um setor muito maduro, digamos assim, no lançamento das campanhas de recall, mas imagino que não há menos preocupações e menos reflexões. Por isso, a palavra, Henrique, para as suas considerações. Fico até feliz desse questionamento não ter sido feito pela indústria automobilística. Queria fazer um breve comentário, agradecer também ao IBRAC pelo convite, na pessoa da Patrícia, que está aqui com a gente. Agradecer aos meus colegas que estão aqui. Fiz uma rápida conta aqui. A gente tem, indústria automobilística, a gente tem mais de 80% do mercado aqui, considerando motos, né? Ou seja, se a gente for olhar automotor e ciclomotor, a gente está falando de mais de 95% do que tem de histórico de recall no nosso país. E o pessoal está aqui. Isso mostra realmente a relevância desse evento, a importância de ter aqui esse debate aberto com as autoridades. Agradecer, em nome das autoridades, o Leonardo, em nome das autoridades. A gente tem conversado bastante com ele, seja como Anfávia, seja como Volkswagen. Essa abertura certamente tem trazido para a gente uma impressão de uma qualidade muito boa, de forma republicana, de forma transparente, no relacionamento com a autoridade desse assunto tão importante para nós, né? Eu acabei de dizer que a gente tem mais de 95% de campanhas de recalls relacionadas ao nosso segmento. Atribuo isso, sim, à maturidade, a um conhecimento e a um entendimento de que isso é relevante, é importante, mas também, como estava conversando com o Eduardo um pouquinho no intervalo, que já foi do nosso segmento, um veículo ele tem uma série de interações e complexidades que trazem o risco de acontecer alguma coisa para muito além de muitos produtos, né? A gente tem fenômenos físicos, químicos, térmicos, ópticos, elétricos, eletrônicos, e todos eles interagindo ao mesmo tempo. A gente tem um veículo estimado mais de 5.000 componentes atuando nessa, vamos dizer assim, nessa quantidade complexa de eventos físico-químicos. Então, a gente sabe que muito mais coisa pode dar errado. Isso acontece no Brasil, mas acontece em outros segmentos também. A gente espera que essa maturidade chegue a outros eventos, a outros segmentos da sociedade de uma forma mais consistente, e acho que esse é o meu comentário em relação a essa legislação. Ela propicia que isso comece a acontecer na nossa economia. Como disse o Eduardo, né, não tenho a mesma qualidade genética que você, meu cabelo caiu. Eu estou há 16 anos na indústria automobilística, e eu tenho discutido as últimas mudanças, vamos falar assim, da legislação. Legal ter aqui o Daniel também, do Denatran, porque em 2010 a gente teve uma tentativa com uma portaria de colocar a informação de recall no documento do carro, não conseguimos. Passamos para as montadoras o ônus de desenvolver vários sistemas, junto com o SERPRO, mas, infelizmente, ainda não conseguimos viabilizar. Esperamos que isso aconteça agora, né? Acho que essa iniciativa de ter uma portaria conjunta com o Denatran, novamente, entre Ministério da Justiça e Ministério de Infraestrutura, isso vai trazer mais segurança para a gente. Aliás, segurança, antes de eu vou concluir já com as minhas questões, né? O comentário geral é: previsibilidade e segurança são coisas muito importantes para nós. Em princípio, o conceito da palavra pode parecer o mesmo, mas eu costumo dizer que não são. Por quê? Porque previsibilidade é o que você diz que vai acontecer, é antes de acontecer. Então, hoje a gente olha algumas normas e a gente acha, está escrito que é isso. Mas, quando a gente olha a segurança é quando aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente, nós todos que trabalhamos com isso, que a gente tem como destino, como propósito, né, já a palavra da moda, qual o seu propósito? O nosso propósito tem que ser de assegurar
previsibilidade e segurança nas relações jurídicas para a gente desenvolver esse nosso país que a gente representa, que a gente trabalha, onde a gente vive. Acho que esse é um grande propósito que a gente tem que ter. Nós, as autoridades e todo mundo que interage nesse meio. Então, vamos dizer assim, nessa toada, eu diria que eu tenho um questionamento mais pragmático em relação à comunicação com a Senacom. Os segmentos automotivos, eu diria, nós sempre tivemos muito receio de vazamentos de informações na mídia. Agora, com esses inícios, esses procedimentos que são antes da divulgação de um recall, a gente tem muito receio que isso aconteça. A gente entende, confia na autoridade, né? Esse é o nosso papel, a gente está no Estado Democrático de Direito. E a minha pergunta em relação a esse ponto é a seguinte: há possibilidade da Senacom divulgar as campanhas de recall para os PROCONs apenas ou a partir da divulgação pública das campanhas? E só para contextualizar, né, a gente teve algumas campanhas, isso é muito recente, em que saíram informações no PROCON antes da divulgação na mídia. E aí isso gerou algumas repercussões, algumas perguntas, e o segmento não estava preparado para lidar com isso. Então, esse é um pedido, um pedido de reflexão e uma pergunta diretamente à Senacom. Bom, com relação às campanhas de recall, primeiro, deixo bem claro que, quando nós temos as investigações, o normal é que elas tramitem sob sigilo. Nós mesmos já atribuímos de ofício as investigações prévias, o sigilo, considerando segredo industrial. Normalmente, o que vai para os PROCONs, o comunicado oficial, é quando toda a campanha já é analisada por nós. Eu confesso até que eu não tenho conhecimento desse fato, inclusive, se você quiser depois, até pelo nosso canal de ouvidoria, o nosso canal de ouvidoria é aberto, do próprio MJ, ele é aberto permanentemente, então eu não conheço desse fato. A nossa rotina é só encaminhar as campanhas para os PROCONs depois que elas são analisadas por nós. Então, que acho que tem um delay entre a análise e a data da publicação, né? E acho que esse é o período de avaliação, né? Se é possível vincular a divulgação dos PROCONs a partir do momento da divulgação, da publicação na mídia. O que nós fazemos, então? Então, a ideia, o pedido é para que faça antes da divulgação do plano de mídia, é isso? Eu confesso que o que nós fazemos? O nosso procedimento. Nós analisamos as campanhas. Depois que a campanha está conforme, aí nós enviamos ofício circular aos PROCONs. Tá? Agora, eu confesso que, a partir daí, quando essas informações chegam aos PROCONs, eu não tenho controle sobre o que os PROCONs fazem, porque eles têm autonomia federativa, no artigo 18 da Constituição. Eu não conheço efetivamente, não conheço com particularidades o fato que você está trazendo. De novo, deixo o nosso canal de ouvidoria aberto para saber o que está acontecendo, com que propósito o PROCON X ou Y fez isso, para a gente saber o que realmente... Tem informações mais acuradas sobre o que foi que aconteceu de fato. Mas a campanha ela só vai depois de homologada por nós. A publicação do... Desculpa, a execução do plano de mídia, a princípio, pelo menos na nossa ideia, ela não é um elemento que vai condicionar o envio da campanha. Até porque alguns PROCONs têm interesse em saber quais são as campanhas de recall e como, a princípio, a comunicação teria que ser concomitante, e aí os PROCONs eles entram, a princípio, como agentes que devem informar também o consumidor sobre o risco que o produto oferece. A ideia é que, tão logo haja a notícia de que a campanha está dentro dos padrões esperados, a gente já faça essa veiculação para que eles adotem as medidas cabíveis na condição de membros do sistema. Tá? Agora, se houve alguma conduta abusiva, que eu não tenho conhecimento, não chegou nada formal para nós na MJ, eu fico à vontade, inclusive peço que quem tiver alguma informação para levar, fique à vontade para usar os nacionais de ouvidoria, que eles servem justamente para isso. Henrique, quer complementar suas reflexões em relação ao Denatran e à portaria conjunta? Claro. Bom, obrigado, Leonardo. Denatran, cabe a mim estar aqui representando o segmento, como eu disse, que tem muita gente aqui, né? A gente vê uma preocupação, Daniel, em relação a esse processo de investigação. A gente entende que isso
muito importante como órgão regulador, não nos insurgimos em relação a isso de forma alguma. Temos algumas experiências que nos levam a ter dificuldades, aliás, clareza em entender as dificuldades que o órgão tem de estrutura, né? Esperamos que isso, claro, com o tempo seja superado. Mas o artigo 8º ele traz o mesmo conceito de investigação que o Eduardo falou, o Leonardo complementou, de possibilidade de existência do risco. O Denatran tem a obrigação de investigar e as expensas, sem dizer que tipo de expensas estariam a cargo do fornecedor. Então, a gente gostaria de endereçar um pedido para que você pudesse compartilhar conosco. Qual a ideia de regulamentação desse artigo que a gente entende que é necessária e importante para reforçar o que a gente tanto busca de previsibilidade e segurança na nossa sociedade? Sem dúvida. Nós trabalhamos também, as medidas que o CONTRAN tem tomado e o Denatran tem tomado nos últimos tempos foi sempre buscando dar essa previsibilidade e essa segurança, né? Temos aí o caso dos itens de segurança que estão sendo implantados, que tem a resolução 717 implantada aí desde 2017, trazendo essa questão. No que diz respeito à investigação de acidente de consumo, eu acho que, no momento, é até complicado a gente detalhar tanto assim o processo de investigação, porque a nossa experiência mostra que ela é dos mais variados tipos possíveis. Nós tivemos aí no passado recente um volume de cerca de 60 processos de investigação, e as dificuldades maiores, de fato, é o Denatran ter uma estrutura não só física, instalações físicas para realizar esse tipo de averiguação, porque envolve aí ensaios de segurança extremamente complexos e detalhados. Envolve muitas vezes o apoio ou não da montadora responsável pelo ensaio, né? E a busca por uma informação mais qualificada do que está sendo exposto ali. Desses 60 processos, mais ou menos, acredito que 40 já tenham sido investigados e muitos deles não geraram recall. Muitos deles, às vezes, é só um defeito do veículo que não gera risco à saúde e segurança de ninguém. E muitas vezes é realmente alguma coisa infundada, alguma coisa que aconteceu, como o Leonardo explicou, a questão da pintura do veículo lá. Então, a dificuldade em estabelecer expensas é exatamente entender qual tipo de análise vai ser necessária num determinado problema. A nossa experiência com a Universidade de Brasília, em muitos dos processos, a universidade teve que fazer um procedimento de engenharia reversa, até para tentar entender que material estava aplicado numa determinada peça, porque não foi possível obter essa informação do fornecedor. Então, pode ser algo do ensaio de segurança normatizado, que se verifica se realmente o que foi homologado está conforme e aquela peça ali teve um comportamento anômalo nesse quesito, ou até mesmo procedimentos como eu falei, de engenharia reversa. Então, a gente precisa evoluir nessa questão, entender melhor os problemas que são relatados. Esse acordo de cooperação tem buscado isso, tem buscado estabelecer uma metodologia clara de análise do que a gente pode posteriormente publicar como uma metodologia de análise desses processos, mas a diversidade de situações é muito ampla ainda, não possibilitou a gente ter uma amostra que aponte para um procedimento padrão ainda. Que a gente tem aí desde a análise de sistema de freios, análise de banco, análise de câmbio, sistema de iluminação. Então, cada caso, praticamente cada caso investigado é um caso único. Então, a gente tem trabalhado nessa questão. E a questão da estrutura, não só do Denatran, como também do próprio país. A gente precisa evoluir, está lá dentro do Penatran, exatamente essa questão de buscar dotar o país de laboratórios, de estruturas de análise qualificadas para a indústria automotiva.
O que a gente tem hoje está basicamente dentro da indústria, né? Falando em ensaios de impacto em crash test, praticamente é Volkswagen, General Motors e me parece que a Fiat agora com um campo de provas adequado a esse tipo de análise. Então, a gente tem realmente que trabalhar nesse processo, buscar adotar o país dessas estruturas e aí sim ir criando os nossos procedimentos. Muito obrigada, Daniel. Vou passar a palavra para a Tatiane, representando hoje a Interpharma no nosso seminário. O setor farmacêutico é um desafio, porque é duplamente regulado, especialmente no que toca ao recolhimento de produtos. Tatiane, por favor, suas considerações. Bom dia a todos. Agradeço o convite para estar aqui também, representando a Interpharma, que hoje congrega 51 indústrias farmacêuticas, que representam mais ou menos metade do mercado de varejo de medicamentos no Brasil e 70% do mercado institucional, que são as vendas a governo. Ou seja, a questão da regulação para a Interpharma é bastante importante e eu começo aqui, na verdade, pelas sugestões que eu acho que a gente já pode pensar vou fazer invertido e falar do efeito prático aqui que a gente pode pensar. Eu começo com um convite tanto para a Anvisa quanto para o Senacom, que até já falei um pouquinho com o Leonardo aqui no começo, para que a gente possa sentar a Interpharma com o Senacom e com a Anvisa, mais focado com a área de medicamentos, no caso, para que a gente possa pensar no curto prazo, num Q&A voltado para questão de medicamentos, já na linha do que o próprio Senacom está fazendo, mas como esse setor é muito peculiar, seria importante a gente, como sociedade civil, participar junto com a Anvisa e com o Senacom para, enfim, colocar os pontos mais sensíveis e trabalhar as melhores alternativas para que a gente possa estar cumprindo a norma. No longo prazo, acho que uma portaria conjunta, e longo prazo talvez não tão longo, né? Uma portaria conjunta da mesma forma que já tem para outro setor. Então, por quê? Porque para medicamentos, a previsibilidade e a segurança jurídica também são fundamentais. Na questão da campanha que foi falada aqui antes, ou do impacto das campanhas de recall para o setor de alimentos, que foi falado no anterior, pela própria... Foi quem? A Lúcia colocou, para medicamentos vale a mesma coisa, porque o impacto do recall de medicamentos ele também tem um viés muito mais negativo, de modo geral, como ele é visto pela população de uma forma muito mais negativa do que positiva. Então, acho que fica aqui também uma sugestão, que eu até comentei com a Vanessa aqui, da BIA, para que a gente possa tentar fazer uma campanha de conscientização junto com as autoridades e entidades em relação à positividade do recall para todos os setores. Para quê? E para mostrar que, de fato, o recall, seja do que for, ele busca mitigar riscos e não condenar produtos. Então, é uma ação, de fato, proativa para evitar que o problema chegue lá na ponta. A questão do saque aqui, que foi comentada, acho que eu já tiro a lição de mostrar lá para dentro de casa que nem tudo que chega no saque, como farmacovigilância, precisa ser, de fato, reportado. E aí eu fico aqui já com o primeiro ponto mais específico em relação a medicamentos e recall, que são os produtos colocados para a Anvisa como classe 3. A gente tem 3 classificações pela RDC da Anvisa, que é de 2005, e, com certeza, acho que merece uma atualização. Mas a gente tem ali os 3 pontos. Os 2 primeiros, para a gente, são claros, que precisam ser reportados também para a Senacom, mas o terceiro, que fala especificamente em situação na qual existe baixa probabilidade de que o uso ou exposição a um medicamento possa causar consequência adversa à saúde, a gente tem uma primeira reflexão de que a gente não precisaria reportar para a Senacom, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma tranquilidade em relação à ausência desta necessidade de reportar isso para a Senacom. A gente tem alguns outros pontos quando a gente fala entre Anvisa e Senacom, que são a questão da interpretação que é dada. No primeiro caso, por exemplo, para a Senacom, a gente está falando da possibilidade de risco e necessidade de maior investigação. Para a Anvisa, a gente já está falando em indícios suficientes ou comprovação de desvio. Quando a gente fala em recolhimento, na Senacom a gente fala em recolhimento realizado sempre que houver risco à saúde ou segurança do consumidor. E aí, na Anvisa, a gente entra especificamente nas questões com o grau 1 e 2, e o 3 aí já não levaria ao recolhimento, por isso a necessidade de maior clarificação.
A gente também nota que tem diferenças nos processos, né? A questão de começar na investigação, esse reporte para a Senacom, para quando a gente reporta isso para medicamento, como é que a gente olha, então, também para a questão da farmacovigilância? O que eu falei, no primeiro pensamento, eu estou pensando que a gente, de fato, tudo que é farmacovigilância, em princípio, não vai ser reportado, só quando, de fato, tiver um potencial de atingir uma massa, é que a gente deveria, enfim, então, reportar para a Senacom e endereçar isso como um problema de recall nesse aspecto. E aí eu ouvi um pouquinho também depois do Leonardo em relação a isso. A Anvisa precisa aprovar o alerta para a população hoje. A Senacom, na verdade, ela já exige essa divulgação do aviso de risco ao consumidor de maneira imediata. Pegando aqui o que o colega falou entre esse delay, eventualmente, entre a comunicação Senacom e Procons, eu penso aqui que, para o setor de medicamento, isso também pode ter um impacto, e aí, entendendo que, de fato, fica sob sigilo até que, de fato, a campanha seja aprovada, é isso, né, apresentada. No caso de medicamento, eu diria que a gente teria a mesma preocupação. O importante é que chegasse nas pontas quando a campanha já está entrando no ar. Por quê? Para você evitar que a informação que possa sair de uma região esteja em desacordo com aquilo que é a campanha que vai ser oficialmente lançada, para evitar o quê? Para evitar uma preocupação e um risco maior. Quando a gente fala também em medicamento e questão de durabilidade, medicamentos têm prazo de validade, em geral, menores do que os 5 anos. A gente está falando, pensando aí em produtos sintéticos, que são os comprimidos que a gente vê no dia a dia, a gente está falando em torno de 24 meses, aí numa média. Aí os colegas aqui que são de regulação talvez possam até me corrigir. E a gente tem diferenças entre produtos. A gente tem produto sujeito à prescrição, que eu só posso fazer, por exemplo, promoção para o médico. Então, o médico vai ser muito mais eficaz, provavelmente, nesse contato, talvez, e nesse apoio. E, por outro lado, a gente tem os produtos isentos de prescrição. Então, talvez a gente precise tratar também de forma diferente, no caso de medicamento, como esses reportes e esses relatos são feitos. Hoje também a gente tem toda uma questão de uso racional, já, ou seja, além dele ter uma validade menor, ele muitas vezes também é um produto de consumo muito mais rápido. Tem produtos que são de dose única, por exemplo, e aí a gente tem também as diferenças entre o que é comprimido, o que é injetável, enfim. Então, tem algumas questões particulares aí e produtos que só são aplicados em determinados estabelecimentos, então o consumidor não leva isso para casa. Então, talvez a gente precise levar em consideração essas questões para o caso de medicamento, e aí eu acho que essa aproximação para a gente é fundamental. Obrigada. Leonardo, gostaria de comentar? Quando eu disse... Está na linha de fogo. Quando eu disse que eu seria fritado, eu estou achando... Eu estou me sentindo cidadão inglês em 1942, com medo de um bombardeio alemão ali e as sirenes tocando por Londres. Mas vamos lá. Eu vou por partes. Eu não tenho alguma coisa com o alemão, Leonardo? Oi? Alguma coisa com o alemão? Não. Pô. Não vou. Alguma coisa com bombardeio, só aí. Tá bom. Mas vamos lá. Eu vou começar com... Eu vou deixar a parte da classe 3 para o fim, que eu acho que é o tema mais polêmico do questionamento trazido pela Tatiane. Eu vou começar, então, primeiro com relação ao aviso de risco. Eu vou começar com um case mais recente, que foi o caso das sartanas, em que nós fomos muitas vezes questionados sobre a formatação do aviso de risco, porque haviam algumas divergências regulatórias com a Anvisa. A Anvisa não permite a veiculação da foto do produto, que isso poderia implicar uma infração. E nós tínhamos o entendimento que a veiculação do produto permite que o consumidor consiga identificar de forma mais fácil o risco. Nos reunimos com a Anvisa para tratarmos disso, e a Anvisa, no caso, entendeu que poderia haver a veiculação do produto. A gente tratou especificamente desse caso. De uma forma geral, nós precisamos, na parte de regulação de medicamentos, a gente já está com algumas tratativas iniciais, poderiam estar um pouco mais avançadas, mas, enfim, as atividades do dia a dia meio que impedem que a gente consiga fazer isso na velocidade que nós gostaríamos, porque temos muitas coisas e pouco pessoal para tocar.
Mas a ideia é que nós façamos alguma convergência regulatória e, caso haja, enquanto isso não se concretiza, como a própria portaria estabelece um prazo para apresentação do aviso de risco, isso poderia ser aproveitado como um momento para a construção de uma forma dialogada do aviso de risco junto à Senacom e à Anvisa. Tá? Que foi mais ou menos no caso das sartanas, em que nós sentamos, deliberamos sobre chamamos a Anvisa para justamente fornecer ao fabricante um conforto, no sentido de que ele não seria sancionado justamente por esse overlap regulatório. E, nesse caso, isso se deu sem maiores preocupações, mas eu entendo que a preocupação é fundada, mas, por enquanto, podemos trabalhar com essa construção de forma dialogada. Não são vários os casos em que fornecedores vêm conversar com a gente para a construção desse aviso de risco, para ver se tem alguma pendência, justamente para não ter qualquer, vamos colocar assim, qualquer insegurança na construção. A gente está sempre aberto, tem gente, se possível, eu atendo até por telefone, e às vezes a gente faz uma microcall ali no Viva Voz, não tem problema nenhum. Com relação ao timing da campanha para veiculação do aviso de risco, de novo, eu reitero as palavras que foram dadas a resposta dada ao Henrique. O aviso a campanha ela tem que ser imediata, a divulgação das informações para os PROCONs tem que ser de forma imediata. Acho que cabe aos PROCONs, acho que a gente pode entrar em contato com eles para, de uma certa forma, não diria, a gente não manda nos PROCONs, mas a gente conversa e acho que dá para tentar sensibilizá-los para a ideia de dizer, gente, recall não é um momento para pânico, recall é justamente um momento para cautela. O consumo, a gente tem que entender que o principal sujeito disso é o consumidor. O consumidor não pode entrar no momento de desespero. A gente não vamos trabalhar aqui com um pouquinho de análise comportamental. A gente não pode fazer com que a campanha vá para o sistema 1, que é o nosso sistema automático, emocional, e sim para o sistema 2, que faça com que o consumidor avalie de uma forma mais reflexiva, mais racional o que está sendo colocado ali, a informação que está sendo colocada diante dele. Se você transforma aquilo numa espécie de num apelo a um sistema 1, ele se desespera e o recall não vai atender às finalidades a que se destina. Então, é um pouco de responsabilidade, uma responsabilidade social e institucional que cada um dos agentes envolvidos nesse processo tem que ter. Com relação ao prazo de validade, isso aí já foi um questionamento que a própria Vanessa me apresentou, porque, normalmente, com produtos sujeitos a prazo de validade, como é que é o nosso procedimento? Encerrou o prazo de validade, a gente deixa o recall no período de quarentena, só para sabermos se tem alguma notícia de acidente de consumo, e fazemos o arquivamento automático. Então, havendo o arquivamento da campanha, essas obrigações de manutenção de alerta e tudo se tornam desnecessários. Mas produtos perecíveis, produtos sujeitos à validade, normalmente a nossa praxe houve o vencimento do último lote envolvido, aguardamos aí, dependendo do produto, de 6 meses a 1 ano, só para eventual notícia sobre acidente de consumo, e depois fazemos o arquivamento até de ofício, dependendo do caso. Inclusive, se não tiver feito, fiquem à vontade para requerer, que normalmente essa é a nossa praxe. Bom, produtos sujeitos à prescrição médica e produtos não sujeitos à prescrição médica, né? A gente entende também que é uma preocupação com a qual eu ainda não teria até agora, até o presente momento, essa distinção, mas teve um caso de uma campanha em que eu não me lembro agora quem foi o fabricante, mas ele colocou no plano de mídia, ou no plano de mídia, ou na apresentação da campanha, além da divulgação, tem que haver a divulgação dos canais tradicionais, isso aí é uma exigência do artigo 10, o consumidor tem que ser alertado da existência do risco, mas a apresentação, o canal com o médico, ele é realmente muito mais eficaz nesse processo, principalmente nos medicamentos sujeitos à prescrição. A gente reconhece isso, inclusive, até elogiamos a postura da empresa em fazer essa intermediação. Mas, de novo, mandamento do artigo 10, plano de mídia tem que ser publicado e divulgado ao consumidor em geral. O risco ele tem que ser divulgado à sociedade, isso está no CDC. Eu não tenho como simplesmente passar por cima disso. Estaria sendo muito negligente com a legalidade com a qual
nós temos que nos pautar. Voltando agora ao principal tópico, eu acredito que é essa divergência regulatória com relação a produtos classe 3. O que acontece? Pelo que eu vejo, a Anvisa tem uma regulação que diz nos produtos de classe 3, que são aqueles de risco menor, não haveria obrigação de recolhimento do produto do estabelecimento. O que acontece? O recolhimento da Anvisa, a princípio, ele possui uma regulamentação que não necessariamente se confunde com o recall. O que vai depender, nesse caso, no nosso caso, não é a classificação do risco segundo a Anvisa, mas os riscos que o fornecedor informa para nós. Se aquele risco, de alguma forma, envolve a saúde ou segurança do consumidor, letra do CDC de novo, legalidade estrita, tem que haver a apresentação da campanha de recall. Nós não temos como passar por cima disso. Tá? O que acontece? Não é a classificação do risco na Anvisa que vai influenciar essa decisão, é o risco que o fornecedor está nos informando. Há risco de vida? Em que situação? Há risco à integridade física do consumidor? De que forma? Ou não há risco nenhum? Não havendo risco nenhum, não há que se falar em recall. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que um determinado medicamento tenha sido colocado na gôndola lá, a prescrição dele, dizer que por algum problema ali na embalagem, estou trabalhando com imaginação, na fabricação, o medicamento que deveria ter uma dose de 10 miligramas vai com uma dose de 20 miligramas. Bom, aí a gente tem que avaliar, do tipo, primeiro, qual é no labeling do medicamento, qual é o tipo de já seria recolhido, né? Provavelmente sim. Eu posso dar um exemplo contrário. Numa embalagem de medicamento, onde você tem ali que só pode ser usado por crianças ou bebês a partir de 2 meses, e na embalagem final sai o uso a partir de 2 anos, aí eu não tenho o risco, no caso. Okay. Você entendeu? É o contrário. Entendi. Esse é um exemplo da onde a gente provavelmente enxergaria que não haveria uma necessidade de um recolhimento, mas talvez de um outro tipo de comunicação. Então, vamos lá. Se fosse o contrário, com certeza. Sim, entendeu? Claro. Não, mas aí, nesse caso, aí depende do risco que vocês... Se não há risco, não há obrigação de recall. Então, vamos colocar lá. Eu estou simplesmente dizendo, deveria ter sido para bebês a partir de 2 meses, mas veio com... Não vejo risco nenhum. Não vejo, a princípio, pelo exemplo hipotético, eu não vejo nem obrigação de apresentação da campanha de recall. Tá? Não há, se vocês fizerem a investigação, depois comunicamos aqui que encerramos e não vemos risco nenhum, basta apenas um ofício para nós, a gente avalia, qualquer coisa, entra em contato com a Anvisa para saber qual é a posição dela, justamente para termos o alinhamento regulatório, mas, na nossa análise, dentro da legislação de defesa do consumidor, não viria a obrigação de apresentação da campanha de recall, já que, vamos lá, houve diminuição, houve apenas uma informação equivocada que não prejudica a utilidade esperada do produto, nem o risco que oferece a saúde e segurança do consumidor. Tá bom? Tá, tem aproveitar mais uma pergunta. Quando a gente está falando em recall e as campanhas, em caso de medicamentos, eu tenho alguns medicamentos que são para doenças prevalentes, ou seja, de fato, pressão alta. Muita gente tem, população tem, então eu tenho um universo muito grande, até entendo que pode ser, de fato, a campanha... tem uma finalidade. Agora, eu tenho casos de medicamentos, por exemplo, para doenças raras, onde eu tenho um N de pacientes muito pequeno. Pelo menos num primeiro olhar meu aqui, não faria tanto sentido eu fazer uma campanha da mesma forma que eu faria para a questão da doença prevalente, especialmente se eu tenho, eventualmente, uma rastreabilidade desses pacientes. Isso poderia ser levado em consideração e adaptado para esse universo, nesse caso, você não tendo uma campanha veiculada, nas mídias previstas, mas você tendo ali o alcance de 100% desse universo, por exemplo? Olha, nós estamos estudando uma possibilidade, só fazendo uma transplantação de algo semelhante com o qual nós estamos estudando e que, a princípio, a gente estaria não dispensando a campanha de recall, mas trabalhando com uma adaptação, botar assim, performativa do plano de mídia, tá? Que é, na verdade, acho que é o principal custo da campanha de recall. Vamos lá. Por exemplo, recalls de veículos em que você tem, sei lá, 10 unidades vendidas, eles são totalmente rastreáveis, você consegue
trabalhar com o cliente de uma forma de atingi-lo por um aplicativo do próprio fabricante. Nós temos uma nota técnica que está em fase já de encerramento. Isso aí foi deliberado na reunião do CEPAC, em que a gente diz, olha, isso aqui já faz as vezes do plano de mídia. Então, pode extrapolar? Como assim? Poderia extrapolar eventualmente para o medicamento? É isso que eu vou refletir um pouco. Eu vou levar essa discussão para a nossa equipe. E aí eu teria que falar com a Anvisa também. Sim. A Anvisa aceitaria isso. Não, mas a gente vai ter que... Não, eu vou levar a discussão e vou conversar com a Anvisa, porque, na verdade, eu vou trabalhar à luz do CDC, né? Quando a gente está trabalhando com doenças raras, sei lá, vou pegar aqui um caso... Eu não conheço nenhum caso de cópula. Eu também não, mas é porque só um ponto aqui, botando aqui um pouco o chapéu, eu sou advogado da União de Carreira, então eu trabalhei com muita ação para fornecimento de medicamento até sem registro na Anvisa. Medicamentos órfãos e por aí já. Então, estou pensando aqui num medicamento para uma, sei lá, algum tipo de síndrome decorrente de alguma disfunção enzimática do... Na área de... Não, acredito que ali, talvez, se você consegue rastrear tanto o consumidor, mas rastrear principalmente o médico dele. Acho que não tem... Mas vai ter que haver a comunicação do risco de alguma forma que atinja, pelo menos, o consumidor daquele produto. Não se tratando de uma doença contagiosa, a princípio, eu deixo aqui nesse ponto, eu quero deixar ressalvada a expertise regulatória da Anvisa, que sempre deu a última palavra, tá? Mas, a princípio, eu não vejo nenhum problema. Sim, não tem um exemplo de medicamentos, mas na área de alimentos a gente tem, né, as fórmulas para erros inatos do metabolismo. É um grupo muito pequeno, né, é conhecido. Esses pacientes eles são identificados pelo teste do pezinho, eles precisam de acompanhamento médico, o fornecimento da fórmula é feito pelo SUS, então você consegue fazer essa... você conhece, né, o consumidor desse produto. E a norma de alimentos, ela não exige qual formato da mídia, mas ela diz que a divulgação, a mensagem de alerta, ela deve ser adequada e proporcional à sua distribuição. Então, essa avaliação ela é feita caso a caso, né? E a nossa resolução ela prevê essa avaliação de acordo com o mapa de distribuição do produto. A gente considera isso no plano de divulgação que a empresa apresenta. E aproveitando suas considerações, Liliane, vou passar a palavra agora para a Vanessa, representante da ABIA, para que traga as suas considerações sobre o setor de alimento, as reflexões que vocês estão fazendo em relação a essa nova regulamentação de recall. Obrigada, Patrícia. Obrigada, eu agradeço ao IBRAC também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A gente tem dialogado bastante, né, sobre essa portaria. E, assim, quando a gente ouve os colegas colocando, a gente vê que tem muita convergência aí, né, de preocupação, embora sejamos aí setores bem diferentes, né? A questão da investigação, que já foi aqui colocada, a gente já conversou bastante com o Leonardo também, porque na indústria de alimentos nós temos análises laboratoriais constantes, né? Análise de todo o processo produtivo e aí a empresa que fica naquela insegurança e na preocupação de não, eu quero cumprir totalmente aquela norma. Aqueles procedimentos podem ou não importar em alguma identificação de risco. Se eu não reportar e importar em risco, eu não cumpri a norma. Mas se eu reportar e realmente for algo que não chegue em risco, eu utilizei mal o recurso. Então, quer dizer, fica aí ainda, por mais que o Leonardo tenha colocado aqui a questão, né, de sair do padrão, de você ali ter realmente um indicativo forte, ainda assim a gente fica com essa insegurança, né? Mesmo porque, em se tratando de alimento, detectou o risco, é imediato.
né? Eu tenho que retirar aquele produto, eu tenho que impedir aquele consumo, mesmo porque a maioria dos produtos, aí falando de prazo de validade, já emendando, tem prazo de validade muito curto, né? Trata-se aí de produto perecível e a maior parte dos alimentos tem menos de 3 meses de prazo de validade. Então, é tudo muito rápido. Não posso deixar o consumidor consumir e eu tenho que avisar também, porque o recolhimento, como a gente falou aqui no início, vocês falaram no primeiro painel, valor agregado pequeno, o consumidor descarta. Então, eu não consigo, muitas vezes, nem recolher, né? Então, esse é um primeiro ponto que, embora a gente tenha aí essas indicações todas de que não, a investigação vai comunicar quando tiver realmente algum tipo de indício, né, de que vai haver risco, ainda causa alguma insegurança para o setor, né? Porque, de fato, tem risco, como a própria norma da Anvisa, né, que a gente debateu bastante lá em 2015, e ela já fala direto, tem risco, recolhimento, aviso de recolhimento, né? A outra questão, e aí já falando da Anvisa e da Senacom, é a questão da harmonização, né? Principalmente com relação aos avisos. A gente sabe que vocês já estão trabalhando nisso, ficamos muito satisfeitos enquanto setor e aí disponíveis para colaborar nessa construção, porque o que, na nossa visão, de pior pode acontecer é eu identifico o risco, já começo as minhas ações para retirar, mas o aviso em si, que é o instrumento que vai chegar de fato ao consumidor, a Anvisa aprova de uma forma, a Senacom não aprovou daquela forma, eu publiquei, aí eu vou ter que republicar e o consumidor fica naquela confusão. Mas o que era de verdade? Embora a gente saiba que tem lá os parâmetros, muitas vezes pode haver aí uma confusão. Então, a nossa preocupação com segurança do consumidor e endereçar bem, né, essas questões fica aí na necessidade dessa harmonização, né, entre os dois órgãos, principalmente com relação ao prazo, porque aí, uma vez indo para a mídia, toda a comunicação ela vai assertiva e para conseguir a efetividade que se espera da norma. Um outro ponto que eu queria colocar aqui é a questão que a própria Tatiane já falou, a Lúcia tinha trazido, né, de como é visto negativamente, né, de que forma a gente reverte isso, porque é como se o consumidor o próprio produtor que fizesse o recall fosse visto como um vilão, né? Nenhum de nós quer prejuízo para o consumidor, porque mesmo porque a gente tiver consumidor, a gente não tem nem para quem produzir, para quem vender, né? Então, não é esse o objetivo. Falhas podem ocorrer, todos os processos produtivos vêm evoluindo, né, para que isso cada vez mais seja minimizado, mas, em havendo, a atitude do consumidor, do produtor, tem que ser vista aí com bastante cuidado e de forma positiva, né, porque ele realmente reconheceu e remediou aquilo que podia ter sido aí uma questão pior. E aí a gente precisava ver como é que a gente conversa isso e tem o apoio dos órgãos nesse sentido. E aí, por fim, eu não posso deixar de mencionar, me chamou bastante atenção na apresentação da Liliane, a questão da queda, né, nos recalls de alimentos. E aí eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Talvez a queda nos recalls de alimento ela possa ter muito mais a ver com toda a evolução e todo o controle que vem e investimento que a indústria vem fazendo, do que exatamente com a não realização de recall necessário, né? Então, é uma reflexão, enfim, que eu queria deixar aqui, porque, de fato, a indústria é uma indústria extremamente regulada, extremamente comprometida. Eu estou na BIA há 15 anos, então eu consegui acompanhar, né, todo o desenvolvimento na própria resolução, na RDC 24. A gente trabalhou intensamente nesse ponto. E conseguiu colocar ali realmente que as questões de alimentos fossem priorizadas quando houver risco para o consumidor, retirado. Quer dizer, a empresa já tem que ter um plano anterior para poder implementar assim que acontece a identificação do risco. E agora, com a da Senacom, a gente acha que a harmonização dessas duas legislações vai trazer, sim, mais efetividade, mais segurança. E eu só queria entender, então, como é que está funcionando principalmente essa harmonização.
Obrigada. Liliane, por favor, suas considerações. O acordo, né, o termo de acordo de cooperação técnica com o Senacom na área de alimentos ainda está incipiente, né? A gente ainda precisa avançar nas discussões, mas é claro que a gente tem que fazer isso até por uma questão de carga regulatória mesmo, né? Quando você tem que reportar para os dois órgãos a mesma informação, isso gera uma carga regulatória muito onerosa, né? E se a gente tem fluxos de informação convergentes, se a gente tem compartilhamento de informações, aí abre a possibilidade de você diminuir alguns requisitos da norma, viabilizar uma forma de canal. Então, assim, isso tudo são ideias, mas que precisa ser discutida ainda. Eu vou interromper o nosso debate por um segundo, apenas para registrar a presença do Dr. Luciano Tim, o secretário da nossa Secretaria Nacional de Consumidor. Agradecer imensamente a sua presença e convidá-lo para tomar assento aqui na nossa discussão. O mandato está passado, portanto, Leonardo continua na linha de fogo. Muito obrigada, doutor Luciano. É um prazer e uma honra tê-lo aqui. Agora, mas... Eu só vim ver se o mandato está sendo... Estou sendo auditado agora, então... Leonardo, suas considerações também em relação a essa questão? Tudo que eu posso dizer é ratificar as palavras da Liliane. Acho que nós já estamos tendo naturalmente, até pelas demandas que nos aparecem, uma tendência de convergência de atuação. Inclusive, quando chegam as campanhas de recall para nós procuramos a Anvisa, ou então, quando chega para a Anvisa também já tem tido uma postura de falar conosco, mas nós precisamos solidificar isso, talvez em alguns instrumentos que possam gerar um pouco mais de segurança para o fornecedor que espera do Estado previsibilidade de atuação. Nós temos ainda alguns poucos minutos para continuar esse nosso debate, essa nossa conversa. Acho que poderíamos passar o resto da tarde aqui. O assunto é palpitante, é novo, é moderno, mas a gente gostaria de abrir a palavra para os presentes, para o nosso público, para que tragam suas considerações, seus questionamentos, tanto às autoridades aqui presentes, como também aos representantes das indústrias que colaboram conosco hoje. O microfone. Bom, gente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Acho que foi uma manhã super bacana, com muitos desafios, né? Mas o diálogo, sobretudo, é o que imperou. Então, queria agradecer demais a presença aqui. A minha pergunta, na verdade, é para o Daniel. E eu faço essa pergunta porque eu tenho sido muito questionada pelos nossos clientes. A gente ouviu dizer alguma coisa e eu tive uma conversa com ele e entendi que não é bem assim. Então, acho que vale muito a pena compartilhar. É uma pergunta específica para o setor automotivo e diz respeito às cartas, né? A portaria conjunta fala que o Denatran disponibilizará esse serviço, mas a gente chegou a ouvir que esse serviço seria, na verdade, uma obrigação. As montadoras teriam a obrigação de usar o Denatran para o envio das cartas. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho que, na verdade, é uma faculdade, é um serviço que está à disposição dos fornecedores, para que essa questão fique bastante clara. Obrigada, viu? Nada. Bom, só para esclarecer, como a gente tinha conversado aqui agora há pouco, não é obrigatório o envio da carta, é um serviço que o Denatran está fornecendo para que o fornecedor, ao entender que é a maneira mais efetiva de se chegar ao consumidor para que este atenda o recall, ele possa fazer o uso desse serviço enviando a carta. O que é obrigatório nesse caso, aí, agora, quando você expôs, talvez eu tenha entendido o outro lado, é que para o envio da carta tem que vir pelo Denatran. O Denatran não vai fornecer o dado de ninguém
para que a montadora mande por conta própria a correspondência. A correspondência tem que vir, se contrata o serviço junto ao Denatran, e o Denatran que emite essa correspondência de acordo com as informações prestadas pelo fornecedor. Só aproveitar, né? Se eu quiser mandar carta para aquele consumidor que está registrado no sistema, isso ok. Sim. Só para que todo mundo não, eu vou escute, falar alto para que todo mundo escute. Então, assim, se eu, montadora, tenho aquele consumidor inicial, que não necessariamente é o consumidor que hoje é titular daquele veículo, eu quero mandar as cartas para este consumidor, eu continuo tendo a prioridade de fazê-lo sem a necessidade de intervenção. Perfeito. É isso aí. Tá. A comunicação é do fornecedor. Tá ótimo. A gente está disponibilizando uma forma de que esse comunicado chegue efetivamente. Seja mais efetivo. Seja efetivamente entregue à pessoa responsável. Próxima pergunta. Só um esclarecimento, Daniel, tudo bem, Daniela? Sobre essa pergunta, só um esclarecimento. Quando veio aquela portaria, né, que disciplinou os serviços e o preço, quando eu for fazer um recall, eu entro no site do Denatran e coloco chassis que são objetos desse recall. Nesses chassis que são imputados, vai incidir um valor quando da inserção do chassi. E dentro desse valor está incluído o envio de uma carta ao consumidor, é isso? Não. Vamos lá, são dois momentos distintos. Tá, né? bom. O fornecedor é obrigado a comunicar o recall e informar quais são os chassis que estão sendo abrangidos por aquele recall. Isso é feito por uma transação junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan. Tá? Para isso existe um valor, uma cobrança de um valor da transação. Está lá tipificado na portaria recentemente publicada aí, o valor dessa transação. Não sei de cabeça agora. Acho que é quase R$9. Não sei de cabeça agora, até porque, veja bem, o recall é tão importante para o Denatran que hoje, ao contrário do passado, todas as coordenações do Denatran trabalham com ele. Uhum. Tá? Então, assim, há a coordenação de sistemas, que cuida do Renavan, há a coordenação de planejamento, que faz essa análise do valor a ser cobrado, em conjunto aí com os custos que são cobrados pelo SERPRO. Na verdade, é só a questão do custo. A gente só está cobrando o custo porque o Denatran paga ao SERPRO um valor para fazer uso dessa transação. Né? Bom, isso é um momento. Agora, dentro desse processo de recall, eu preciso saber quem é o atual proprietário do veículo, porque eu não tenho essa informação. Esse veículo possivelmente já passou para a mão de um segundo ou de um terceiro. Eu preciso chegar a esse consumidor. Aí eu posso contratar o serviço pelo Denatran. Aí o Denatran vai fornecer essa informação, vai ser encaminhado àquele, se o fornecedor assim desejar. Se o fornecedor não quer comunicar, entendo que a minha forma de comunicação, minha política de comunicação, ela vai atender, seja por carta da própria montadora, seja pelos jornais, pela televisão, seja pelas mídias sociais, se ele entender, essa é a forma de comunicação. É apenas um serviço a mais, diga-se de passagem, já demandado no passado e aí dialogado por muito tempo com a própria indústria. A indústria sempre teve esse interesse de obter essa informação. Agora, por uma questão de sigilo dos dados, nós não podemos fornecê-lo a um ente privado. Isso é uma questão de governo e a gente assim estabeleceu dessa forma o modelo para que se chegue nesse proprietário atual do veículo a informação. Patrícia, posso quebrar o protocolo um segundo só? Eu queria retomar. A gente combinou isso. Se ele não fizesse, eu ia fazer. Obrigado, Henrique. Bom, mais uma vez eu queria reforçar... Leonardo passou de você para mim, tá vendo? Queria reforçar mais uma vez a importância do diálogo. Acho que essa é uma relação que ela está baseada em boa fé e a gente muda o sistema de embate para debate, diálogo e construção, né? E nessa conversa super produtiva, a gente percebe que tem vários pontos que talvez não estejam tão claros na regulamentação que foi recém-editada. Então, talvez, eu não sei se vocês estão estudando isso, algum esclarecimento, manual, não sei, eu queria provocar isso tanto para o Senacom quanto para o Denatran, para talvez dar mais clareza, e a gente bateu muito nessa tecla aqui, previsibilidade e segurança jurídica. Nós sabemos que esse foi o norte que vocês utilizaram ao definir essas novas portarias, mas como ainda tem alguns temas que dependem de esclarecimento, isso pode ser uma boa prática
para melhorar a vida aí de quem está na linha de frente e que é o usuário final dessas portarias. Claro, sendo Henrique quer complementar? Não, era isso. É a diferença entre o que a gente está falando e o que a gente está interpretando. Esse é um sentimento. Foi bom ver, por exemplo, o Eduardo iniciando o questionamento de prazos e não a indústria automobilística, e, como eu disse, majoritariamente é quem faz recall no Brasil, porque mostra que é algo que o segmento, a economia, né, e acho que essa é a tonalidade que esse governo tem tido de incentivar o desenvolvimento econômico, ela precisa estar presente nesse momento também. A gente entende que ela está na intenção, mas a gente está tendo dificuldades, principalmente nesse momento que a gente vive, a hegemonia do compliance, em dizer se eu estou cumprindo ou não estou cumprindo. Porque o que eu estou lendo está diferente do que, às vezes, eu estou interpretando. Essa é a diferença que a gente gostaria. Essa iniciativa da Senacom, por exemplo, de ter o Q&A, a gente trabalhou muito na Anfávia para propor uma minuta, uma proposta desse Q&A, talvez seguir nesse caminho, seguir em caminhos de notas técnicas. A gente precisa disso, porque a gente está tendo dificuldade de explicar isso internamente e até para as nossas matrizes. Perfeito. Só para, então, responder os questionamentos, acho que sim, é viável. É claro que é sempre importante a gente ir esclarecendo o que está sendo normatizado, né? Há espaço, sim, para que a gente esclareça melhor se há dúvida do mercado com relação ao que está ali disposto. A gente pode, sim, propiciar talvez uma revisão normativa ou até mesmo a divulgação melhor dessa informação. É claro que eu acho que ainda há uma certa ansiedade pela informação, uma vez que o serviço ainda não está disponível, ainda não conseguimos implantá-lo. Como eu falei na minha explanação, a gente deve fazê-lo agora, dia 19/11. Aí a gente começa a ter a divulgação massiva desse processo, a divulgação de como se dá a contratação desse processo, e acho que talvez esclareça melhor. Mas, se for necessário a gente fazer adequações normativas para isso, a gente fará. Mas a ideia sempre foi essa, mais uma vez, questão de previsibilidade, mais uma vez. Especificamente com relação à carta, é um trabalho que vem sendo construído há muito tempo, há uns 5, 6 anos, lá no modelo de e-carta, que chamava, né? A Anfávia, a BEIFA, as associações de fabricantes de veículos preocupados com essa situação de efetividade do recall, procurou o Denatran para que a gente construísse esse processo em conjunto. E isso está sendo consolidado agora com a portaria número 3. O nosso tempo está esgotado, pessoal, então gostaria de combinar com vocês mais uma pergunta e depois convidar o doutor Luciano Tim para fazer suas considerações finais. Próxima pergunta, portanto. Tá. Iniciar. Muito bem, iniciais. Oi, bom dia. Parabéns mais uma vez pela organização do evento e aos membros da mesa aí. Eu sou o Fábio e queria fazer uma pergunta ainda vinculada à carta, e é uma pergunta tanto para o Daniel quanto para o Leonardo, porque nós tivemos a oportunidade de conversar com a Serpo sobre a questão da carta, né? E o ponto que nos trouxe preocupação é que a carta não vai ser uma carta cujo texto será proposto pelo fornecedor. Me parece que o Denatran já tem uma redação em razão da limitação de caracteres, né? E essa limitação de caracteres, eventualmente, ela pode não cumprir com os requisitos mínimos que está na 619, sobre aviso do risco, sobre a questão da 618, desculpa, sobre a questão do risco, sobre a questão do defeito, efetivamente. Então, a pergunta seria se essa carta que o Denatran vai encaminhar, ela vai efetivamente cumprir com essa obrigação que o fornecedor tem de comunicar os seus consumidores, né? Ou se, eventualmente, o fornecedor terá que encaminhar uma nova carta para cumprir com essa parte da 618, desse ponto específico. Não, olha só, o modelo da carta está sendo proposto pelo Denatran para que tenha uma linguagem simples, direta, objetiva e que deixe o consumidor num estado de atenção com relação ao risco que ele precisa, de fato, entender que há. O comunicado de risco, o aviso de risco, será aquele apresentado pelo fornecedor, dentro da sua comunicação de recall encaminhada ao Senacom e ao Denatran. É aquele texto que vai estar lá. A gente tem um padrão da carta, mas no campo, aviso de risco, defeito e veículo, isso é o que a montadora ou o fabricante está informando. Vai ser exatamente a mesma coisa.
Tá? O que a gente está padronizando é, olha, primeiro, uma chancela institucional do governo, né? Tá ali, Denatran está mandando uma correspondência dizendo, olha, seu veículo tem um risco, você precisa entender qual é esse risco, o risco é tal, aí vem a informação. Você pode procurar a rede concessionária, a rede autorizada do fabricante, que está nos canais tais, aí é a informação que vocês vão demandar para a gente, né? E a correção desse risco é gratuita, de forma gratuita. É basicamente isso que está sendo informado na carta, mas de uma forma que o consumidor entenda que ele realmente está correndo risco, e que ele procure atender aquele chamado. Essa é a questão. Tá, ok, mas então, optando por encaminhar a carta pelo Denatran, cumprimos com a obrigação do 618, da resolução 618. Não há necessidade da montadora ou do fornecedor encaminhar uma nova notificação, uma nova comunicação? Bom, na verdade, a comunicação individualizada, em termos formais, vamos falar em termos formais, a comunicação individualizada ao consumidor é algo que ela não consta, na verdade, do próprio 618. 618 te pede apenas o plano de mídia. E a comunicação coletiva, a comunicação à coletividade de consumo. Agora, nós vemos com extremos bons olhos em termos de medida, porque a Senacom pode determinar, aí tem uma disposição da 618 que diz que a Senacom pode determinar ao fornecedor que adote medidas adicionais para buscar aumentar o nível de atendimento da campanha. Para nós, vamos colocar assim, a cereja do bolo é a comunicação do Denatran. Foi algo com o qual, desde o início do ano, desde quando nós tivemos a primeira reunião para tratar dos casos dos airbags da Takata, eu acho que era a nossa maior preocupação era justamente obter o que a portaria conjunta número 3 estabelece, que é uma forma de fazer com que o atual proprietário seja comunicado na sua casa ou, no caso dele adotar o CRLV digital, com pop-up no seu telefone. Então, vamos colocar assim, formalmente, não há essa exigência, mas nós podemos avaliar quais são as práticas que o fornecedor já adotou, e para nós, no setor automotivo, o que é o desejável, né? Além do mínimo regulatório, o desejável é justamente a adoção dos mecanismos que o Denatran está oferecendo. Inclusive, até em substituição, o próprio comunicado que os fornecedores já enviam para o consumidor pela cartinha própria, né? Que muitas vezes alguns fornecedores já fazem. Muito bem. Então, Dr. Luciano Tim, para as suas considerações, por favor. Bem, na verdade, eu não... Fica aqui embaixo, melhor eu... melhor... Eu tenho medo de dar uma microfonia, eu vou passar para cá. Opa, perdão. Acho que aqui não vai. Se eu ficar atrás, não vai dar microfonia. Bem, um minutinho, então, só parabenizar o IBRAC, né, pela iniciativa. Agora é pegadinha. Tá. Parabenizar o IBRAC pela iniciativa. Gostaria de estar presente desde o início, não foi possível, mas tenho certeza que o Leonardo representou bem a Senacom e todos os colegas aqui de governo também. E dizer e reforçar o que a gente vem sempre dizendo, né? Na nossa perspectiva, nós estamos para o diálogo, né? Para a construção. Até estava olhando ali, eu queria citar o inciso do Código de Defesa do Consumidor que fala em harmonização das relações de consumo com vistas à promoção do desenvolvimento econômico. Então, não vejam, em caso de dúvidas, enfim, vejam a Senacom, o governo como um todo, como parceiros. Claro, nós também temos que regular o mercado, mas não é uma perspectiva punitivista, ao contrário, é de construção, de melhora. Então, até já falei para o nosso time para a gente evoluir numa notas técnicas quando for o caso, guidelines, né, como o CARD faz. Então, a gente também está preparando, né, Léo, um guia assim. E queria elogiar a gravata do Léo. Ele realmente deu uma melhora, um upgrade, né? Muito bem. Eu vim, sobretudo, pelo lançamento do livro. O IBRAC é importante para nós na Senacom, nessa construção
de um diálogo. Temos uma ouvidoria também no Ministério da Justiça, que, se chegar ao ponto, né, gostaríamos de ouvir também as reclamações, as sugestões, e também dá para elogiar. Nós recebemos muito elogio lá na ouvidoria do MJ. É o primeiro MJ com uma campanha de integridade. Obrigado. E agora, para formalizar o nosso encerramento, chamo a Thaís para fazer as palavras finais do nosso evento. Por favor, Thaís. Bom, eu só tenho a agradecer, na verdade, agradecer, em primeiro lugar, o time do IBRAC de Relações de Consumo, que arduamente, a gente tem muita gente aqui, eu não vou citar o nome de ninguém para não ser injusta, mas a gente está com um time em peso aqui, lá no fundo. Então, para que tudo isso aconteça, o seminário, para que a gente tenha conseguido publicar mais um livro esse ano, tem um trabalho por trás enorme, então eu queria agradecer a cada um de vocês. Gostaria de agradecer a todos os participantes do painel de hoje. Eu tenho certeza que o debate foi extremamente rico. Eu acho que a Senacom, a Denatran também, vocês estão com uma postura muito receptiva ao diálogo, isso é extremamente positivo. A gente consegue, seja no momento da elaboração da portaria, a gente conseguiu apresentar as nossas considerações, as nossas manifestações, isso foi extremamente positivo. E mesmo após publicadas, a gente continua com esse diálogo franco, esse diálogo aberto. Todos altamente, Anvisa também, receptivos ao convite que fizemos para vocês estarem aqui hoje conosco. Então, realmente, eu gostaria também de agradecer também o setor privado. A gente vive muito próximo a vocês, com todos os problemas, as aflições, e eu acho que esse canal que a gente proporciona pelo IBRAC de debate, de ponderações construtivas, sempre em prol da relação de consumo no Brasil, eu acho que é fundamental, e isso não seria possível se vocês não fossem receptivos como vocês sempre são conosco. Então, eu gostaria de agradecer, e, em nome do nosso grupo, a gente vai fornecer para cada um de vocês o nosso livro de Lei Geral de Proteção de Dados sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Está aqui, depois a gente passa para vocês. Convidar a todos vocês que estão aqui presentes, a gente vai lançar agora esse livro aqui na frente, é só continuar reto. O Danilo Doneda parece que vai dar uma passada aqui também, ele fez o prefácio, gentilmente, um prefácio brilhante, e como ele colocou, essa obra coletiva, né, de todos os membros do IBRAC, ela está como pioneira, a gente tem muito pouca coisa escrita ainda sobre uma obra sobre Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente com esse viés de relação de consumo. E esses artigos que foram escritos pelos integrantes, a gente tentou trazer os novos conceitos e princípios da lei geral e conciliar, harmonizar com o Código de Defesa do Consumidor, que já está aí completamente sedimentado. Então, a gente convida a todos vocês para esse lançamento que vai acontecer aqui do lado. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu declaro encerrado o evento de hoje. Obrigada.